Salve os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é dia 16 de março de 2022. Eu venho meditar com os irmãos 10 minutos no livro de Daniel, no capítulo 2. Palavra de profecia que está se cumprindo e há de se cumprir no dia vindouro. Tá? Vamos ver parte do texto do livro de Daniel, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 e depois vamos ler o versículo 10 e o versículo 13. O fim do tempo, o cabeçalho do texto. Versículo 1. E naquele dia, e naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe. Ou seja, naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe do exército celestial de Deus, que protege o filho de teu povo. Ou seja, Miguel vai defender o filho do seu povo. Que povo? O filho do povo de Deus. Né? Ou seja, Miguel, nos últimos dias, ele protege o filho do homem, né? Que são filhos dos escolhidos de Deus. Quem é esses filhos? Todo aquele que confessou o nome de Jesus como Salvador. E será tempo de angústia, qual nunca houve desde então. Nesses dias, nos fins do tempo, que é os dias que nós estamos vivendo, será dia de angústia, de sofrimento e dor, que nunca se houve na terra. Então, você começa a ver o Covid, começa a ver essas guerras que está tendo por aí, né? E começa a meditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela vem se cumprindo. Desde que existe as nações, mas naquele tempo livre-se a teu povo. Ou seja, desde que existe as nações, ou seja, desde do Jardim do Éden até os dias de hoje, não se viu angústia, dor e sofrimento, que nem os dias que está por fim. Mas Miguel, ele protegerá os filhos de Deus. Todo aquele que se acha escrito no livro da vida. Então, o filho do homem, ou os filhos dos filhos de Deus, são todo aquele que se acha escrito no livro da vida. Ou seja, é todo aquele que confessa Jesus como Salvador, o Filho de Deus, e não desiste, persevera até o fim. Aquele que desiste e não persevera, ele não é mais considerado filho do homem ou filho do Filho de Deus. E aqueles que se arrependem, ainda há tempo, ainda há esperança e salvação para a tua alma. Né? Porque Miguel vai proteger todo aquele filho do homem ou do Filho de Deus que se achar escrito no livro da vida. Você fez aliança com Jesus? O teu nome foi escrito no livro da vida? Ou tu fez aliança com ele e depois desistiu, desfez a aliança, se afastou, quebrou a aliança? Ainda há tempo de restaurar a aliança. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, e muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, e muitos dos que morreram
ressuscitarão, vão ser ressuscitados, uns para a vida eterna. Dos que já morreu, dos que dormem no pó da terra, muitos deles vão ser ressuscitados para a vida eterna. E outros para vergonha e confusão eterna. Esse nome confusão eterna quer dizer prisão eterna ou sofrimento eterno. Então, muitos, nesses últimos dias, serão ressuscitados. Tá? Não para a vida eterna, que nem os que está escrito no livro da vida. Mas vai ser ressuscitado para a sua vergonha. Será envergonhado, porque não se arrependeu do seu pecado. Ou porque se afastou da presença de Deus. E será condenado em prisão eterna para o sofrimento eterno. Versículo 3. Os entendidos, os espertos, inteligentes, os estendidos esplandecerão como esplendor do firmamento. Firmamento, na Bíblia, quer dizer o céu. O céu se chama o firmamento da terra. Né? Então, os entendidos, né, eles vão esplandecer como o esplendor do firmamento. Qual é o esplendor do firmamento? São a estrela do céu. Esplendor quer dizer brilho, quer dizer luz. Então, os entendidos vão esplandecer como as estrelas do céu. Quem é os entendidos? É aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. É aquele que conhece Jesus, o Filho de Deus, como Salvador e se entrega a Ele de corpo e alma e coração. Esses serão ressuscitados. E ele vai esplandecer como as estrelas do céu. Glória a Deus. Como o esplendor do firmamento. Os que há muitos ensinaram a justiça. E muitos que ensinaram a justiça. Quem é? Esses muitos que ensinaram a justiça são todos aqueles que pegaram a palavra de Deus com verdade, sem mentira e engano, sem heresia. Justiça. Como as estrelas perpétua eternamente. Então esses serão ressuscitados e será esplandecido a sua luz, o seu vigor, como a estrela será firmada no céu eternamente. Versículo 4. E tu, Daniel, guarda a escrita, as escritas, as palavras, e sela no livro, até o tempo do fim. Então guarda esta palavra e sela, guarda esta palavra no seu coração e sela ela no livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Então muitos vão correr de um lado para o outro, enquanto os conhecimento aumentará. Enquanto um corre de um lado para o outro, ou seja, a ciência, a tecnologia vai se multiplicar. Então, o que é a ciência? O que é a tecnologia? Né? É a internet, é as redes sociais. Né? Enquanto muitos estão correndo de um lado para o outro, em busca de dinheiro, de riqueza, prosperidade, de diversão, né? A ciência, né, ela vai se multiplicar.
né? Então, o que é a ciência multiplicada? Né? O que é as redes sociais multiplicada? A tecnologia multiplicada? É êxodo de Satanás, né? Para afastar o homem do caminho de Deus. Êxodo quer dizer invenção, né? Então, a ciência, a tecnologia, as redes sociais é um êxodo de Satanás, né? É uma criação de Satanás para driblar o homem, a mente do homem, para que ele não ache o caminho da salvação, da vida eterna, para que ele não tenha tempo de buscar a Deus. E ele se perca no seu caminho que vai levar à morte e à condenação para a vida eterna. Meu irmão, se você separa o ímpio e o cristão, você vai ver que o cristão ele passa mais tempo com o celular na mão, com as redes sociais na mão, do que com a própria palavra de Deus. Passa mais tempo nas redes sociais do que com a palavra de Deus. Ou seja, passa mais tempo no mundo do que com a palavra. Passa mais tempo com o diabo do que com Deus. Então, esse êxodo está afastando muito dos caminhos de Deus. Muitos serão lavados, embranquecidos e purificados. Então, aqueles que se encontram na palavra de Deus, ele será lavado, embranquecido e purificado. Ou seja, mesmo o homem se santificando, há pecado nele, há sujeira, há podridão. Mas aquele que persistir até o fim, Deus vai limpar, vai purificar, vai embranquecer para a salvação na vida eterna. Mas o ímpio procederão impiamente, e nenhum dos ímpios procederá, porém os sábios compreenderão. Então, enquanto Deus vai limpar os que continuam para salvação, Deus vai limpar, vai purificar. Mas ele disse que o ímpio, ele procederão em seu caminho. O que procederão em seu caminho? O ímpio, ele não vai se arrepender dos seus pecados, da sua maldade. Ele vai continuar no caminho que leva à morte. Esse é o ímpio, é aquele que morre em pecado. O ímpio não é você que está no mundo pecando. O ímpio é aquele que morre em pecado, sem se arrepender. Mas enquanto a vida ainda há esperança, você ainda tem tempo para se arrepender. Mas se você não se arrepender, você é ímpio. E vai continuar nos seus caminhos que levam à condenação. Tá? Mas, porém, o sábio, ele procederão. O sábio é aquele que se arrepende e prossegue no caminho do Senhor. A graça e a paz, que Deus abençoe a tua vida, né? E que haja muita luz na tua vida e muita sabedoria. E lembre que nós estamos no fim do tempo, tá? E os sábios, né? É aquele que se arrepende e prossegue no caminho do Senhor. Mas o ímpio é aquele que não se arrepende e procederão no seu caminho que vai levar à morte e à condenação do juízo final. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos meditar nesta palavra. Amém? A paz do Senhor.